E aí, pessoal, topa pensar? Samuel Mendonça, hoje é dia de Delírios de Praga, contribuição genuína de Graziella, que está lá na República Tcheca. Aliás, ela vem para o Brasil daqui um pouco, espero muito que ela apareça para a gente treinar juntos. Graziella como eu já disse nos outros vídeos dessa coluna Delírios de Praga, ela tem doutorado em Linguística. Lecionou por tempos em universidades no Brasil e na Europa, e é alguém que eu tenho uma admiração assim gigante, tanto intelectual como, sobretudo, pessoal. Esta mulher vale... Não. Ouro é muito... Ouro não vale. Vale o quê? Vale a Amazônia. Ficou claro, né? Eu vou ler o texto e aí você vai perceber. Já dê seu like nesse texto, porque é o texto de Gra e ele vale muito o seu like. Inscreva-se nesse canal, aperte o sininho para receber notificações. Acompanhe as nossas produções aqui no Topa Pensar. Topa Pensar? Delírios de Praga, São Nicolau. Tradições e divagações sobre ser mulher no centro da Europa. Olá, Samuel. Dezembro chegou e nesse mês se comemora o nascimento de Clarice Lispector, a escritora de que mais gosto. Foi também em dezembro, no dia 9, um dia antes de completar 57 anos, que ela se foi. Eu tinha pensado em escrever durante esse mês todo alguns relatos sobre minhas experiências que eu tive e que estão ligadas à minha relação com essa escritora e sua obra. Mas nos últimos dias fui tomada por inquietações e decidi partilhar com você algumas divagações sobre as tradições tchecas e sobre como percebo o ser mulher por aqui. Atenção, tudo que você vai ler hoje é exatamente isso, divagações. Não recorri a estudos, nem a pesquisas, nem a estatísticas. Não conversei com ninguém, não fiz entrevistas. Não tenho o objetivo de convencer ninguém de nada. São apenas minhas inquietações, especulações e, antes de tudo, um desabafo de quem olha de fora para algo que está vivendo de dentro. Em 5 de dezembro comemora-se aqui Dia de São Nicolau. A República Tcheca é o país com a terceira população mais ateia do mundo e menos de 20% dos habitantes se declararam praticantes de uma religião nos últimos 10 anos. Os eventos religiosos não mobilizam multidões nem comoções. Já as tradições, essas são sagradas. Quase uma religião. E a tradição do São Nicolau é uma das mais cultivadas pelo povo tcheco. Nesse dia, é comum ver trios fantasiados nas ruas das grandes cidades e nas casas dos pequenos vilarejos. São 3 personagens que causam medo e simpatia ao mesmo tempo. Um deles é o próprio São Nicolau, uma figura de cabelos, barbas e túnica brancos, longos, como se fosse uma mistura de Jesus Cristo e Papai Noel. De um lado, o anjo, também de vestido branco e, geralmente, longos cabelos loiros. Traz nas mãos uma cesta com guloseimas. Do outro lado, o diabo, com uma roupa, a cara e os cabelos pretos, com chifres e cauda, e um saco nas mãos. Ao se encontrar com as crianças, o São Nicolau questiona os pais sobre como elas se comportaram durante o ano. Se foram boazinhas estudiosas, e se forem capazes de recitar um poema ao velhinho, ganham um doce do anjo. Se forem desobedientes em casa e na escola, são capturadas pelo diabo, que as enfia dentro do saco escuro de carvão, cheio de carvão e batatas cruas. E o que a tradição do São Nicolau tem a ver com a condição das mulheres? Talvez nada, talvez muita coisa. Há 2 dias eu pensava sobre a aproximação dessa data quando, sentado no metrô, eu abri o jornal e vi o reclame de um centro de lazer. Dentre as diversas atividades anunciadas para o mês de dezembro, havia 2 datas de speed dating. Uma, no dia 1º, voltava-se para as mulheres de 30 a 42 anos e homens de 35 a 45. A segunda, no dia 13, é dirigida para mulheres de 40
a 50 anos e a homens de 43 a 45. Meu primeiro pensamento foi que, se eu dependesse desse tipo de encontro, eu nunca teria conhecido Lucas. Porque ele é alguns anos mais novo do que eu, e pelas nossas faixas etárias, eu estaria excluída da primeira data e ele da segunda. Não sei se estou exagerando, mas enxerguei um teor de machismo na sugestão do anúncio de que, nos pares românticos e sexuais, os homens têm que ser mais velhos do que as mulheres. E essa minha indignação desencadeou uma série de outras que partilho aqui com você. Obrigado, Gra. Eu me lembrei, por exemplo, de que na República Tcheca, os bebês recebem o sobrenome do pai, a não ser que se trate de mãe solo. Mas até onde sei, não há possibilidade de se registrar um bebê com o sobrenome da mãe e do pai. Até o ano passado, se o bebê fosse uma criança, ao sobrenome do pai se acrescentava obrigatoriamente o sufixo ová. O mesmo acontecia em relação às mulheres, que se casavam e adotavam o sobrenome do marido. Nesse caso, elas podiam optar por manter o seu sobrenome de solteira, mas não podia abrir mão do ová. Esse sufixo transforma o sobrenome masculino em feminino, respeitando a tradição. Ou melhor, a gramática e a lei. Assim, mesmo os sobrenomes estrangeiros sem o ová ganham o sufixo quando mencionados nos meios de comunicação e eventos oficiais. Nossa ex-presidenta, por exemplo, aqui é conhecida como Dilma Rousseff. Não sei se é assim que se pronuncia, viu, Gra? Você vai me corrigir o tcheco aí nos comentários, mas enfim. Acontece que o tal sufixo é muito próximo daquele que indica a possessão mesmo, de posse, permitindo a interpretação de que a mulher pertence ao homem que tem o sobrenome que ela adotou. Por muito tempo, se arrastou uma discussão sobre a possibilidade de uma emenda à lei permitindo à mulher escolher se quer ou não o sufixo no sobrenome. O curioso é que parte significativa da população se declarou contra essa possibilidade de mudança. Em 2009, uma atleta olímpica foi demitida da emissora de televisão, que era comentarista, por causa das reclamações frequentes dos telespectadores diante de sua insistência em não acrescentar o ová ao sobrenome das atletas estrangeiras. Ah, se os problemas do Brasil fossem esses. Finalmente, a emenda foi aprovada e desde janeiro de 2022, os pais e mães podem decidir se querem acrescentar o sufixo ao registrar suas filhas. Além disso, as mulheres podem solicitar a exclusão do sufixo dos seus sobrenomes, não sem o protesto dos gramáticos. Mas o que é a gramática se não uma tradição que deixa de funcionar se não for rompida e reformulada de tempos em tempos? E aí está falando uma linguista. Essa questão do sobrenome foi uma das primeiras coisas que me intrigou quando aqui cheguei. Assim como a Ponlaska. Eu acho que é assim que se fala, ou Ponlaska. Enfim, Gra, corrigindo o tcheco. Como eu já escrevi há pouco, as datas religiosas não são festejadas com fervor sagrado, não. Não se fala em Quaresma, por exemplo, a quarta-feira de cinzas ou a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, não são feriados. Mas é feriado a segunda-feira depois da Páscoa. E essa é uma data muito esperada, porque indica o começo da primavera e, assim, a despedida do longo inverno. E por causa da tradição da Ponlaska. Trata-se de um pequeno chicote confeccionado com gravetos jovens de salgueiro e decorado com fitas coloridas. Com esse chicote,
Os meninos e os homens batem nas mulheres das suas casas e das casas da vizinhança no dia do feriado da segunda-feira. Sim, batem nas mulheres. Trata-se de uma tradição, sempre ela, muito antiga, que se mantém ainda muito viva, principalmente nas cidades pequenas e nos vilarejos. O ideal, entre aspas, aqui é produzir o próprio chicote e a tal arte se passa de geração a geração. Nas grandes cidades é possível comprar uma pão lasca nas tradicionais feirinhas de Páscoa e até em lojas de souvenir. Uma vez, passei por uma dessas feirinhas e estava acontecendo um workshop de produção de pão lasca, do qual participava até um policial municipal. Voltemos à tradição. Os meninos e homens batem nas mulheres com a pão lasca para, assim, lhes assegurar rejuvenescimento. Sim, temos de ser jovens sempre e para sempre. E também a fertilidade. Como se o sucesso dos embriões e dos fetos dependessem apenas da fertilidade feminina. Em troca das chicotadas, as meninas e mulheres oferecem aos meninos e homens os tradicionais ovos pintados, que elas mesmo pintaram, chocolates e, para os maiores de idade, uma dose de aguardente. E assim, durante o dia todo, homens circulam de casa em casa, chicoteando e se embebedando. Outra forte tradição por aqui. E o que o São Nicolau tem a ver com tudo isso? Não é somente porque o papel do anjo é quase sempre interpretado por uma moça muito jovem. A verdade é que toda vez que se aproxima o dia de São Nicolau, eu penso na pão lasca. Penso no sufixo ová. Penso em tantas outras tradições que não cansam de me chocar. Uma vez, há alguns anos, na aula de tcheco, a professora, uma jovem estudante, que tão jovem não poderia participar nem mesmo do primeiro evento do Speed Dating, reservou a aula da primeira semana de dezembro para nos falar do dia de São Nicolau. Estávamos numa sala de aula em uma universidade que, fundada em 1348, é uma das mais antigas da Europa Central e do mundo. Enquanto professora e, naquele momento, estudante, certa de que a escola é o lugar oficial dos questionamentos, falei para o grupo que eu achava absurda a tradição do São Nicolau. Argumentei que, do alto da minha ignorância pedagógica, não via de forma positiva uma ação que induzia as crianças a serem obedientes por medo de serem punidas, pois, para mim, seria muito mais saudável que esse sentimento fosse substituído pelo respeito. Aproveitei o calor do momento e mencionei a pão lasca. Disse que eu achava muito estranho que essas tradições ainda fossem festejadas do mesmo modo em pleno século XXI. E antes que eu pudesse criticar o ová, a professora, que tem sufixo no sobrenome, visivelmente enfurecida, disse em tom alterado que ela respeitava as tradições do país dela, que ela festejava e que ela ia ensinar tudo isso aos filhos dela. E ali, diante da autoridade que ela exercia naquela encenação, acabou a possibilidade de diálogo. Antes de terminar, queria deixar claro que eu não sou necessariamente contra as tradições, mas, com a suposta evolução humana, algumas tradições deixam de fazer sentido e quando reconhecemos que elas podem ferir a integridade física ou emocional de qualquer ser vivo, elas deixam de ser tradição para virar violência. Não devem ser esquecidas. Pelo contrário, devem ser tema de debates, de discussões, de diálogos, de críticas, de releituras. O que parece estranho é que continuem a
a ser objeto de celebração. Assim penso eu. Enfim, para quem ainda acha que a Europa é chique e civilizada, não se esqueça de que aqui, ao lado de tudo que é bom, e não é pouca coisa, há também pensamentos e atitudes que têm a idade das instituições a que pertencem. E essas instituições, mesmo quando jovens, podem ser bem antigas, ou melhor, antiquadas. Há tempo, Clarice Lispector será lembrada, sim, devidamente homenageada nas próximas semanas de dezembro. Aguardem. Graziella em Praga, 2 de dezembro de 2022. E estou aqui eternizando esse belíssimo texto de Graziella para todos que topam pensar. Fiquem bem, até.